Olá, eu sou a professora Luciana Jorge, eu sou aquarelista e eu vim aqui na Via Cultural Mix para começarmos essa jornada na aquarela. Então, nessa primeira parte, eu vou mostrar para vocês os inúmeros materiais que nós podemos trabalhar. Mas não deixe de fazer as coisas pelos valores ou por tudo que eu vou te mostrar. Comece aos poucos. Vou começar mostrando para vocês os papéis, porque se você tiver que investir em alguma coisa, eu vou dizer para vocês começarem pelo papel. Então, eu vou começar falando para vocês o que vocês não podem usar para aquarela. Vocês não podem usar folha de sulfite, porque a folha de sulfite ela não tem uma gramatura, e essa é uma palavra que eu vou falar bastante para vocês a respeito de gramatura. Então, a folha de sulfite não tem uma gramatura sustentável, porque a aquarela é uma técnica que vocês vão usar bastante água. Então, se a gente começar a desenhar e for começar a colorir usando a água aqui em cima desse papel, o papel vai rasgar. Então, a folha de sulfite não serve para aquarela. Vocês depois podem encontrar no mercado, é que infelizmente vocês não conseguem ver a textura dos papéis, mas vocês vão encontrar papéis com várias texturas. E aí, um que vocês podem comprar que é mais acessível é o papel canson. E esse papel canson, ele é um pouquinho mais firme, tá? Geralmente gramatura de 90, que é o escolar, ou 120, 180. E ele é um pouquinho mais texturizado do que esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é a folha de sulfite. Geralmente esse canson escolar, que eu acabei de falar para vocês, ele é um pouquinho mais firme, então dá para vocês começarem a trabalhar, começar a testar a técnica da aquarela. Um outro papel que é interessante, se você já está num nível um pouquinho intermediário e você quer testar um pouquinho mais, é esse papel aqui da Honey Miller. E aí depois ele se parece, a gramatura dele é 425. Então, ele parece um pouco até um bloco, assim, bem mais firme. E aí, esse papel, ele não vem só com essa quantidade de folhas, tem um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ele vem com uma colinha aqui do lado. Então, quando você for começar a desenhar, você vai começar a desenhar e pintar, e essa pintura não vai invadir o restante dos papéis. Então, isso aqui já é para um nível intermediário, tá? E é um valor também um pouquinho mais acima desses daí que eu falei para vocês, que é escolar. Existem 3 níveis de pensamento na aquarela, que é você pensar estudante, pensar no modo intermediário e pensar no modo profissional. Quando você for comprar esses materiais, você também tem que pensar nisso. Eu estou começando, então eu vou começar com um material que pode ser um material escolar. E eu tô já um pouquinho mais adiante, eu já vi mais ou menos como que é a técnica, vou começar a investir um pouquinho mais em papel e nas tintas em nível intermediário. E depois você mesmo, ao longo do tempo, vai sentindo que o material vai pedindo para você, eu preciso de um material mais firme, uma folha mais firme, uma tinta com mais pigmento. Então aí você já vai passar para o nível profissional e vai procurar seguir os profissionais da área para poder te dar dicas mais avançadas. Eu recebi aqui uma amostrinha de papéis, tá? E aí nessa amostra de papel, tem papel que é satinado, papel fino, papel rugoso, e aí depois, às vezes, você pode, às vezes, pedir para o fabricante te enviar uma amostra de papel, porque esses papéis, eles vão mudar, tá? Conforme você vai pintar sob esse suporte. Então, um papel que é satinado, a tinta vai se comportar de uma forma.
Um papel que é rugoso, a tinta se comporta de outra forma. Ela vai prender mais na folha, ela não vai fluir tanto. Isso tudo não é para vocês se desesperarem, é só para vocês saberem que existe no mercado. Porque ao longo do tempo eu vi que as pessoas, quando eu falo de aquarela, eu vejo que as pessoas elas falam, aquarela, aquilo que a professora da escolinha passa pra gente, não é só isso, você tem um universo à parte só de aquarela. E outra coisa também, às vezes você começa a seguir algum professor e aí você fala assim, mas meu desenho não tá dando certo. E aí você vai ver esse professor está usando determinado tipo de papel ou determinada tipo de tinta, que não é mais estudante, é uma tinta mais profissional. Outro papel que eu tenho para mostrar para vocês é assim, ó, tem um papel que é um papel 100% cotton, como esse daqui da Hannah Miller. Esse papel 100% cotton, então quando você vai pintar nesse papel, também o papel, a tinta se manifesta de outra forma, tá? Você vai ver que ela tem mais brilho também. E ela, às vezes, não corre tanto quanto esse papel aqui, que é um papel satinado. E aí, esse daqui, ele vai ter mais brilho e a tinta corre um pouquinho mais. O meu conselho é você, no começo, testar esses papéis e depois ver qual que você se adequa melhor, qual você acha o resultado mais interessante. Veja que todas as capas que eu estou mostrando para vocês mostra a gramatura do papel, mostra do que ele é feito. Então isso é uma coisa importante para você observar na hora de comprar. Além disso, tem também os lançamentos de cada uma das marcas. Então esse aqui é Expression. Então, mas tem outros, tá? Papéis, outros nomes. Mas é importante você observar do que o papel é feito, que é papel de algodão, qual a gramatura desse papel, que tem aqui a gramatura do papel, e se é prensagem quente ou fria. De novo, tá, gente? Não é para vocês ficarem, ai meu Deus, eu tenho que ver tudo isso. É só para vocês saberem que existe, porque logo no que eu comecei a pintar, ninguém falou isso para mim, que tinha toda essa gama de papéis que eu podia testar, e por que às vezes meu trabalho dava errado, e era por causa às vezes do papel, tá? Eu vou mostrar alguns exemplares para vocês aqui de diferenças de papel. Então, esse papel aqui, ó, esse trabalho, ele foi feito com esse papel Canson da da Molin Royal. Aí ele também tem assim uma diferença. Ele também é um papel legal para você comprar se você está começando, tá? Tá vendo? Tá escrito aqui nesse papel que ele é grano fino, e aí tem aqui o formato do papel, que é um formato A3, também tem a gramatura aqui, ó, 300 gramas, e aí tem, ó, o papel também é um papel de aquarela algodão. Você pode comprar papel também, não só esse papel cortado, que ele já veio cortado aqui. Você pode comprar uma folha maior, que sai mais barato, e você vai cortando esses pedacinhos de papel para você poder pintar. Então, esse trabalho foi feito com este papel aqui. Quando as pessoas falam, compra papel Canson, Canson é marca, tá? É a marca do papel, como eu já mostrei para vocês outras marcas. Então, você pode procurar pela gramatura do papel e pela qualidade do papel e pelo que esse papel foi feito. Aí você pode ver os valores. Tem também, que eu achei uma coisa bem interessante, é o papel de arroz. Esse papel de arroz aqui, ó. Esse daqui, ele é translúcido, tá vendo? Ele é transparente. Ele tem esse objetivo mesmo, porque às vezes as pinturas feitas no papel de arroz, as pessoas deixam pendurada essa pintura, e aí você pode ver tanto ela daqui, quanto a pessoa vê do outro lado. Então, diferente dessa pintura aqui que você vai emoldurar e as pessoas só veem aqui de frente. Essa de papel de arroz tem esse propósito mesmo, para a luz poder passar e você vê ela tanto desse lado quanto desse lado. E aí, se você for trabalhar com papel arroz, você vai ver que a tinta também funciona de outro jeito. Parece que o papel chupa mais e fica parado ali, e você tem que pensar que essa pintura pode ser vista tanto desse lado quanto quem está do outro lado da pintura. Essa pintura aqui, ela foi feita com esse papel aqui, tá? Aí pode ver que às vezes eu até divido o papel, divido a folha,
Porque essa tinta, quando eu uso a tinta nesse papel, ele não corre muito. Então tem gente que fica um pouco desesperado porque a tinta vai deslizando, vai correndo, você fala, ai, tô sem controle e tal. Esse daqui a tinta prende mais. O brilho também é diferente do que eu acabei de mostrar para vocês, né? Desse aqui, ó, por exemplo, olha esse daqui, o brilho que acontece nessa pintura, não sei se vocês conseguem perceber, e essa outra, porque este papel aqui é 100% algodão, este daqui não, já é misturado, tá? Então tem uma diferença de brilho para uma pintura e para outra. Aqui já acabei de mostrar para vocês que é um papel 100% algodão. A tinta prende também um pouquinho mais, tá? Nesse. Esse daqui foi feito nesse papel satinado. Também não sei se vocês conseguem perceber o brilho de um, de outro, mas tem uma diferença, é preferência. Depois que vocês começam a pintar, vocês vão falar, eu prefiro pintar mais nesse. Esse daqui, as manchas ficam mais marcadas. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Eu gosto mais, que fique aparecendo as manchas mais marcadas, tá? Essa daqui, infelizmente eu não tô com o bloco de papel para mostrar para vocês. Mas esse daqui foi feito no papel Canson, 90 gramas. Tem que tomar bastante cuidado, não colocar tanta água para não acontecer um negócio que a gente fala, parece uma couve-flor, parece que abriu tudo aqui a pintura. Então tem que colocar menos água. Isso aí é outro fator também. Então, dependendo do papel que você vai usar mais água ou menos água. Então, naquele bloco de papel que eu mostrei para vocês, que parece olha esse daqui, ó. Esse aqui foi feito naquele blocão que eu já mostrei para vocês. Esse daqui, olha, eu bato aqui na folha, olha como que ela é. Então, ela aguenta bastante água. Esse daqui não. Se eu colocar muita água, o papel vai furar. Agora, esta pintura também foi feita também no papel Canson e também não segura muita água, tá? O que acontece quando eu falo para vocês não segura muita água? Ele não deixa, às vezes, você fazer tantas camadas de tinta, não deixa você fazer tantas passagens de luz e sombra. É isso que acaba acontecendo. Mas, para começar, tá bom. Agora, esses aqui já são em outros tipos de papéis, né? Então pode ver que ele segura mais a água, ele deixa fazer mais passagens de luz e sombra. Você pode encharcar a folha e vir depois colocando tinta e a tinta vai descendo. Então ele permite você fazer essas outras estripulias aí da pintura, tá? E aí, mas tem mais um aqui que é de papel de arroz também, que é o que eu falei para vocês têm que pensar dos dois lados da pintura. Então, essa é a parte de papel. Vou mostrar para vocês alguns materiais. Alguns não, né? Os materiais que vocês precisam ter para poder começar a pintar aquarela. Bom, aqui tem vários pincéis, tá? Eu vou tirar alguns para poder destacar. Pode ver que eu não guardo os pincéis para baixo, né? Esse pelinho aqui para baixo, porque pode prejudicar a cerda do pincel. Bom, mas para começar, vocês vão precisar ter uma lapiseira, uma borracha macia. Uma borracha macia é importante porque quando você for apagar o seu trabalho, você não pode machucar o papel, porque o papel de aquarela não é tão barato assim, e também se você machuca o papel, ele acaba abrindo e isso aí influencia na sua pintura. Então, é uma lapiseira, uma borracha macia, um lápis, eu tenho aqui esse lápis aqui que é 2H, tá? Esse lápis 2H. Então, é isso, o básico do básico. Agora, sobre os pincéis, eu vou falar alguns pincéis básicos, tá? Então, por exemplo, é interessante você ter um pincel quadrado, né, chato aqui, porque às vezes você vai fazer uma pintura de uma grande extensão, você tem que esticar um pouquinho mais rápido a tinta, usa esse pincel aqui. Importante que todos os pincéis que eu mostrar para vocês vão ver que a cerda do pincel é uma cerda macia. Não tem pincel aqui que é cerda dura, aquele pincel de, às vezes, o cabo amarelo, que é a primeira base, né? Quando você vai fazer uma base para uma pintura em tela. Não tem esse pincel aqui, tá? A maioria dos pincéis são todos com cerda macia. Então, tem esse pincel aqui um pouquinho maior, pincel chato. Aí depois você tem que ter um pincel, tá vendo? Ó, eu tenho o pincel um pouquinho mais, um pouco maior, médio e pequeno e um menor ainda, ó. Esse menor ainda. Porque dependendo da área que você tem que cobrir, eu vou trocar os pincéis.
Tem pincel que é de cerda natural e tem pincel que é de cerda sintética. Geralmente os pincéis de cerda sintética, como esse daqui, eles são mais baratos, tá? Esse daqui é da marca Ceramic e é uma boa marca para você começar também. E ele tem uma gama muito grande de pincel. E qual que é a diferença de um pincel de uma cerda sintética, como esse daqui, e uma cerda natural, tá? Como este daqui. Esse daqui de cerda natural, ele retém mais a água. E o de cerda sintética, ele retém menos água. Então, esse daqui vai correr a água mais fácil. A água vai correr mais fácil do que esse daqui, que vai reter melhor. Também tudo isso que eu tô falando para vocês é ao longo do tempo que você vai sentindo. Nossa, a água tá fluindo mais rápido ou menos. Eu preciso de um pincel que chupe mais água, como esse. Ou pincel que pegue menos água, como esse, tá? Então, dependendo do estágio da pintura, você vai ver que você vai precisar trocar os pincéis. Esse pincel aqui, ele é feito por 2 tipos de pelo, tá? Um sintético e um natural. Também tem isso, porque aqui dentro, o pelo sintético, ele vai segurar mais a água e o que é pelo natural vai deixar correr mais água, então fica um equilíbrio nesse pincel. Também estou falando tudo isso porque você vai procurar e saber sobre o pincel e você vai encontrar inúmeros preços e você vai saber, por que esse pincel custa R$ 200 e esse pincel custa 30? É pela diferença da cerda, tá? E o que essa cerda faz também. Esse pincel aqui, para começar, eu acho um pincel legal, que é um tamanho 10, um tamanho 8. Então você pode começar com ele, que pode ver que tem... É lógico que esse pincel tá gasto, tá? Mas ele tem uma pontinha que vai deixar você fazer, às vezes, mais detalhes. Ele abre também o pincel, então às vezes dá para você preencher uma superfície maior. Esse daqui também, ó, redondinho, vai dar para você deixar preencher uma superfície maior. E esse daqui é um de cerda natural, que eu não, assim, depois você pode comprar ele, tá? Que é um pincel de pelo de Marta. Ele já tá, não tem mais para encontrar por questões ecológicas, tá? Mas assim, esses pincéis dessa marca que eu acabei de falar para vocês, que tem um pelo sintético, ele faz bem a vez desse pincel de cerda natural. De novo, prestando atenção que os pincéis de aquarela tem que ter a cerda macia. Esse daqui tem a ponta mais arredondadinha e esse daqui tem uma ponta que tem essa pontinha aqui que serve para fazer detalhes. Também é importante você ter um pincel, só para a gente fechar, pequenininho assim, ó, ou o que a gente chama fio de cabelo, às vezes tem que fazer um pinguinho, né, no olho de alguém, tem que fazer um detalhezinho numa flor, então é importante você ter esse pincel aqui um pouquinho menor, tá? Agora eu vou falar da parte das tintas. As tintas você pode encontrar ela em forma de pastilha, como essas daqui, já tem um estojo, né, com as pastilhas. Você pode montar também, né, assim, isso aqui não é recomendável, tá? Mas eu vim só para mostrar para vocês que tem essas pastilhinhas soltas que você pode comprar e depois você vai enchendo elas com outro tipo de tinta, que é essa tinta aqui em bisnaga. Tá? E depois você pode comprar um estojo, que não necessariamente seja esse, você põe essas pastilhinhas aqui e vai colocando, enchendo essas pastilhas. Então você pode encontrar a tinta em forma de pastilha e você pode encontrar também em forma de bisnaga. As tintas, como eu falei também, da mesma forma dos papéis, você também tem as tintas estudante, semiprofissional e profissional. Por isso que você vai ver a diferença de valores entre uma e outra. Se você for comprar aquele estojinho da Faber-Castell para começar, você vai ver que tem um valor. Mas aquele valor ele é relevante ao pigmento também da tinta que você vai encontrar ali. Então, por exemplo, as tintas profissionais, essa aqui é uma tinta semiprofissional, tá? Então ela tem um número maior de pigmento, ou ela vai resistir mais à luz que tem no papel, né? E aí tem toda essa diferença também. E essas tintas aqui em bisnaga, também você pode perguntar quando você for comprar. É importante você perguntar para o vendedor, que geralmente são em lojas específicas de produtos para artistas. Geralmente o vendedor, ele é uma pessoa especializada para te informar a respeito daquele assunto. Se você for na papelaria ali da sua esquina, ali, a pessoa vai saber qual que é a Faber-Castell em pastilha. E é essa que ela vai te vender.
Se você for numa loja que é uma loja especializada para artistas, você vai falar para esse vendedor, eu quero uma tinta semi-profissional de aquarela. E aí ele vai te mostrar várias marcas. Ou eu quero uma tinta profissional de aquarela. Ele vai te levar para outro setor também de marca, tá? E aí, de novo, tem em pastilha e tem em bisnaga. Também é questão de preferência, tá? Tem gente que vai também comprar aqui também um godê e aí vai colocar essas tintas aqui nessas partes aqui e aí você vai ver que se pega mais tinta ou menos tinta. Tem gente que gosta mais dessa tinta aqui em bisnaga porque machuca menos o pincel também, tá? Ai, como assim machuca menos o pincel? Porque quando eu for pegar o pincel e passar aqui nessa pastilha, você tem que esfregar mais o pincel. Então também é uma questão de preferência, de praticidade e tudo mais. Você vai ter que ter um godê desse daqui, né, para poder disponibilizar as suas tintas. Você vai falar, nossa, mas tá muito suja. É porque as tintas geralmente são caras e aí todos esses pouquinhos que tem aqui você vai usando, tá? Você vai ver que a tinta de aquarela não é aquele punhado de tinta que a gente coloca para tintar a óleo, para pintar uma tela. É um pouquinho que você coloca e esse pouquinho, dependendo do pigmento da tinta que você comprar, tem bastante pigmento, tá? Então você vai usar pouco dessa tinta. Tem também esses outros godezinhos aqui que dá para você comprar também e usar logo no começo. E o estojinho da Faber-Castell mesmo, quando você abre ele, dá para você misturar as tintas ali naquela parte que quando você abre aquela partezinha de plástico. Esse daqui é legal só para você colocar as tintas, mas não é bom para você poder misturar muito, tá? Mas para começar, você fala, não tem onde misturar. Em casa eu até pego um prato, se você usar esse prato branco só para isso, você pode misturar nesse prato branco. Por que prato branco? Para você poder ver que cor de tinta que formou ali, tá? Então essas são as tintas que você pode encontrar no mercado. Outra coisa fundamental na aquarela é a água, então você precisa ter um lugar para depositar água. Não adianta você pegar um copinho pequenininho de plástico, não. Pega alguma coisa que sustente para você poder para você limpar o seu pincel e deixa outro aí para você poder pegar água. Não quer dizer que você vai ter que não deixar de levantar para poder ficar trocando essa água também, tá? Então é importante ter alguma coisa para você poder colocar água e que não vá derrubar, tá? Então um copo que seja sustentável, né? Para você poder não ficar preocupado se esse copo vai cair ou não, tá? Então é importante ter bastante água. Outra coisa é fita crepe. Tem gente que usa fita crepe para poder colocar ao redor do papel e segurar essa folha, porque como a gente usa água, a folha às vezes tende a ondular. Então você coloca uma fita crepe ali em volta para segurar esse papel. Tem que ter também, não, assim, eu uso esse sprayzinho aqui, porque às vezes você precisa molhar uma parte da folha. Então você cobre uma parte da folha e a outra parte da folha você usa esse spray. E também para passar spray aqui também para umedecer esses quadradinhos aqui, né, de tinta, tá? Você não vai colocar um monte, então você usa um sprayzinho. Outra coisa que eu tenho é um cartão, porque qualquer cartão, tá? Não precisa ser de um banco preferencial, qualquer cartãozinho, porque, como eu mostrei para vocês em alguns blocos de folha, ele vem coladinho do lado. Não é para você passar o estilete ali, porque você pode machucar a folha. Você encaixa o cartãozinho ali e destaca essa colinha, tá? Então, deixa um cartãozinho ali perto. E um paninho e uma folha de papel para poder absorver, bater o pincel aqui para poder limpar, ou tirar o excesso de água. E essa folhinha também é boa, porque às vezes você precisa estar com ela na mão para poder tirar o excesso de água do pincel. Eu prefiro, muitas vezes, essa folhinha aqui, que é de papel que absorve, porque ela não solta nenhum pelinho. Então, se você puder deixar aí do seu lado, também é prática, você limpa depois a sua paleta, é legal você ter esse rolinho. E é bom você ter uma base, né? Um pedaço de madeira, uma base, né? Tem outras mesinhas aí que servem para você, já vem para isso mesmo, para você
colar, deixar preso a sua folha de papel, ou se você não tem, pega um pedaço aí de madeira, e essa madeira vai te ajudar também a absorver a água do papel. Eu tenho também aqui um bloquinho, né, para poder deixar essa base um pouquinho mais elevada, para poder, às vezes, deixar a água correr. Então, mas tem mesas específicas para isso também, tá? Mas só estou mostrando outras possibilidades que você pode usar. E um secador de cabelo, tá? Um secador de cabelo, porque às vezes você quer que termine rapidinho sua pintura, você vai de longe secar o seu papel. De longe, tá? Porque também isso aí pode machucar o papel, pode ondular mais o papel. Então, acho que para você começar é isso. Parece que é bastante coisa, mas assim, você tem que ter o básico, que é o papel, a tinta, aqueles 3 pincéis, lápis e borracha e ter vontade de começar. Importante para você começar, eu sei que dá vontade de pegar todas as folhas, já começar a sair fazendo um monte de arvorezinha, casinha e tal, mas faz um teste para você ver como que a tinta funciona no papel que você tem aí na sua casa. E outra coisa muito importante que eu vou falar para vocês, se você é destro, deixa todo o seu material aqui deste lado aqui, ó, para você não ter que ficar correndo a sua mão para o outro lado para depois buscar aqui. Tá vendo o movimento que eu fiz? Se eu fizer isso daqui, ó, a tinta vai cair aqui em cima da folha, cai água aqui em cima da folha. Então, se você é destro, monta todo o seu circo aqui, ó, monta todo o seu aparato desse lado aqui. Bom, então peguei esse pincel que eu falei para vocês que é um pincel bacana para começar, né? Não é um pincel tão caro, ele tem uma pontinha para começar. Tá, aí o que eu fiz? Umedeci a cerda do pincel. Tirei o excesso aqui de água, vim aqui, dei uma batidinha aqui. Aí eu vou pegar uma cor de tinta qualquer aqui, ó, e já vou ver como que vai funcionar meu pincel. Então eu posso fazer o pincel fino, pincel mais grosso, tá vendo? Ó, já acabou. É a tinta que eu coloquei. Então eu vou umedecer de novo, tirar o excesso. Ah, então eu sei que eu tenho que carregar um pouquinho mais de tinta, ó, para poder seguir uma linha mais longa, ó, mais fino, mais grosso, ó, tá vendo que já mudou? Ah, então tem que ser um pouco mais. Então é com isso, aí você já vai vendo quanto que você tem que colocar de tinta no seu pincel para carregar, até quanto que ele funciona. Ah, e se eu colocar um pouquinho mais de água, ele vai correr mais? Ele vai ter tinta suficiente para poder fazer as coisas? Outra coisa que eu mostrei para vocês. Então, esse pincel eu posso deixar desde o mais fininho, ó, mais fino, como eu posso pressionar o pincel e deixar um traço um pouquinho mais grosso. E também posso usar esse pincel com essa tinta que eu tenho. Tá vendo que eu posso fazer umas coisas mais raspadas aqui, ó? Aí, mostrei para vocês o pincel chato. Esse pincel tá um pouquinho descabelado, então deixa eu molhar um pouquinho ele mais. É uma cerda sintética. Eu vou fazer o seguinte agora, vou molhar o papel. Vou fazer um pedacinho aqui, ó, do papel todinho molhado. Tudo o que você vai fazer na aquarela, você faz com delicadeza. Tá vendo que eu não tô pegando o pincel e fazendo assim, ó, esfregando, tá? Porque quando eu esfrego aqui o pincel, dá até um troço aqui no meu coração, porque você tá machucando o papel e machucando o pincel. E vou fazer a mesma coisa que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui, mesma cor, tá? Para vocês verem como que funciona o papel, um pedaço molhado e um pedaço seco. Vou trocar o pincel, tá? Ó, aqui tem esse trechinho que tá papel úmido. E aí depois o outro trechinho, o papel vai estar seco. Tá vendo como que fica a diferença de cor? Quando você precisar passar água aqui e deixar que a tinta corra, não sei se dá para vocês verem aqui que formou que nem uma pocinha aqui, um laguinho. E por isso que é bom você ter já o papelzinho aqui na sua mão. Ou você pega esse papel e coloca ele aqui, ó, para tirar o excesso, ó, de água. Ou você pega o pincel um pouquinho mais seco e com a pontinha do pincel, tá vendo aqui, ó, a pontinha do pincel vai puxando a água e você vai passando aqui pro papel, ó.
E já dá para ver a diferença, né, do papel úmido e papel seco, como a tinta se comportou diferente. Aqui fez uma bolinha também, você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar a pontinha do seu pincel e vai tirando aqui, ó. Deixa que o pincel puxa a tinta, ó. Tem outros recursos que você consegue fazer, usando álcool, usando sal, e você vai testando aqui em cima. Quando você terminar os seus testes aí, suas brincadeiras, ver como que funciona, colocando mais cores e tudo mais, você vai testando, tá? Nessa hora não tem certo e errado. E de verdade, assim, para você fazer um trabalho que é seu, não tem certo e errado, tá? A não ser que você esteja imitando um mestre. Depois que você terminar de fazer os seus testes, é bom você sempre cuidar do seu material, que não é material barato. Você vai trocar sua água, você vai limpar seus pincéis na água, vai, né, tirar o excesso de água e você nunca vai deixar o seu pincel assim, ó. Mesmo enquanto você estiver pintando. Por quê? Porque ele pode sair nesse formato aqui, ó. Ele vai acabando ao longo do tempo estragando o pincel e você não consegue mais voltar a cerda para o formato original. Então sempre deixa guardado o seu pincel ou ele para cima ou naquela bolsinha que eu mostrei para vocês, né, que pode depois embrulhar e ele fica posicionado desse jeito aqui. Nunca deixa o pincel virado para baixo, tá? Essa caixinha aqui de cores, você pode depois no final também passar aqui, eu misturei cor. Pega também um papelzinho e limpa, tá? Limpa com o papel um pouquinho úmido, limpa ele. E é só isso. O papel aqui, pode deixar ele aberto, que esse papel aqui que eu tô usando, ele rapidinho já seca. E o importante é isso, deixar sempre seus materiais limpos, quando você for parar de trabalhar. É importante ressaltar também que para você manter o pincel limpo é água, não é para passar mais nada, tá? É diferente dos pincéis que as pessoas usam para poder fazer pintura em tela, pintura acrílica, tá? É diferente. Até aconselho, se você faz outros tipos de pintura, deixar os seus pincéis para aquarela e deixar os seus pincéis para outros tipos de pintura, porque às vezes algum resíduo de outra pintura, de outro material, outra tinta, pode ficar aqui, ó, acomodado aqui nessa parte do pincel. O pincel, o formato do pincel, ele é para isso mesmo, tá? Para quando você for pintar a base, né? Quando você for pintar, a água correr. Então tem também pincel mais caro por conta disso, tá? Porque o formato dele ele é feito para isso. E tem pincel que você também vai pagar mais caro porque a água não fica parada aqui nesse lugar, tá? Porque às vezes está pintando e desce uma gotona de água, tá? Então, de novo, para você limpar seus pincéis de aquarela, só água. Para essa primeira aula, ficamos por aqui. Acho que vocês já têm bastante coisa para pensar a respeito dos papéis, dos materiais, onde vocês vão comprar isso, como vocês vão começar. E ficamos por aqui com essa primeira aula do Via Cultural Mix. Espero vocês semana que vem. Tchau!